Levei minha esposa para um hotel de esportes para jogar. Estávamos no auge da batalha, destruindo a torre inimiga, quando a porta do quarto foi arrombada com um chute. Não se mova! Mãos para cima! Eu nem tive tempo de reagir. Minha cabeça foi pressionada contra o teclado mecânico. A carne da minha bochecha foi espremida à força nas fendas das teclas. Doía tanto que me deu vontade de xingar. O policial apontou para minha esposa ao meu lado, vestida com o uniforme JK, e com Maria Chiquinhas, e gritou furiosamente: "Seu lixo! Você é capaz de fazer isso com uma criança tão pequena? O sequestro de menores é punível com a pena de morte." No segundo seguinte, minha esposa, que normalmente não consegue nem abrir uma garrafa, de repente pegou um teclado de aço de 5 quilos com uma mão e tentou acertar a cabeça do policial da SWAT. Ferrou! Agora vamos mesmo parar na cadeia. 5 minutos antes, o som de Pentakill tinha acabado de coar nos meus fones de ouvido. O ar do quarto estava cheio do cheiro de Red Bull misturado com chá de limão. Eu e Lin Qianyue, minha esposa legítima, estávamos aconchegados no quarto de casal deste luxuoso hotel de esportes no centro da cidade, embarcando numa partida de vida ou morte que decidiria a honra do nosso ranking. Marido, impede de me alcançar. A voz de Lin Qianyue era suave e doce, com um leve tom nasal manhoso, que fazia os ossos derreter. Olhei para ela de lado. Ela estava sentada na cadeira gamer rosa, parecendo tão pequena. Um par de olhos brilhantes fixos no ecrã. Os cílios como pequenos leques, para jogar mais à vontade. Ela tinha feito um penteado alto com 2 Marias Chiquinhas. O corpo dela balançava, e os rabos de cavalo acompanhavam o movimento. Isto parece uma mulher de 26 anos no primeiro casamento? Diriam que é uma aluna do secundário que fugiu da escola, e mesmo assim ainda seria demasiado velha. No máximo, parece uma estudante do 8º ano. Pega, pega. A minha vida é tua. Suspirei, resignado, controlando o caçador para ceder o bônus. Vê-la receber o bônus e sorrir, revelando um par de covinhas. Meu mau humor sumiu num instante. Este é o problema de casar com uma esposa com cara de criança. Ser confundida com uma mulher na rua é normal. Ir ao supermercado comprar bebida e ser vista como um tarado pelo caixa. Até da última vez que fomos registrar o casamento, a senhora do cartório conferiu a identidade dela 3 vezes. E ainda a puxou para o lado secretamente para perguntar se ela estava sendo coagida. Suyang, você é tão bom. Eu te amo. Ela fez um coraçãozinho para mim. Virou-se e mergulhou de novo no jogo com toda a atenção, murmurando: "Ousa roubar o canhão da minha senhorita? Vou te mandar de volta para o espada-fonte." Vendo essa expressão feroz e infantil dela, eu não resisti e estiquei a mão para apertar o rosto dela, cheio de colágeno. Justamente nesse momento de atmosfera aconchegante, um estrondo enorme, um trovão em dia ensolarado. A porta pesada e a prova de som foi arrombada violentamente por fora. A porta bateu com força na parede. Para piorar a situação, as peças voaram para todos os lados. Em seguida, várias figuras em uniforme azul escuro, totalmente equipadas, invadiram o local. O feixe de luz forte da lanterna cortou a escuridão instantaneamente, deixando as pessoas incapazes de abrir os olhos. Polícia! Inspeção de rotina! Todos com as mãos na cabeça, agachem! Não se movam! Esse grito foi cheio de vigor, fazendo meus tímpanos zumbirem. Eu fiquei completamente atordoado. O mouse caiu na mesa com um baque. O personagem na tela ficou parado como um idiota sob a torre, e foi instantaneamente morto pelo adversário. O que está acontecendo? Estou jogando com minha esposa. Por que isso parece que estamos cometendo um crime? Não, senhor policial. Nós. Instintivamente, tentei me levantar para explicar, com o meu cérebro girando rapidamente. Será que esse hotel está envolvido com prostituição e foi invadido? Fomos vítimas de um engano. O policial de meia-idade, que liderava, tinha um olhar penetrante. Varreu o quarto com os olhos. O olhar parou em Lin Qianyue, encolhida na cadeira, com uma expressão de pavor, e com uma aparência extremamente infantil. Depois voltou-se para mim, barbudo, vestindo calções largos. Para mim, com uma expressão de constrangimento. Seu olhar mudou instantaneamente. Era o olhar de quem vê escória da sociedade. O tipo de aversão e violência reservado para a escória da humanidade. Ah, bom. Pegamos no flagra.
O policial disse rangendo os dentes. E acenou com a mão. Apontou o dedo para o meu nariz e gritou. Levem esse pervertido que está aliciando menores. Protejam a vítima. Aliciamento. Menor de idade. Minha mente deu um branco. Um vazio total. Que história é essa? É um engano. Policial. Isto é um tremendo engano. Levantei as mãos apressadamente. Ela é minha esposa. Somos casados legalmente. Tenho a certidão. Cale-se. Fique quieto. Nem me deram a oportunidade de falar. 2 auxiliares da polícia fortes e vigorosos. Vieram como tigres famintos. Um dos jovens policiais agiu com destreza. Agarrou meu pulso esquerdo com força, torcendo a articulação para trás. Aí, uma dor lancinante se espalhou do ombro para todo o corpo. Senti que meu braço ia quebrar. Respirei fundo, com dificuldade. Logo em seguida, uma força enorme pressionou minha nuca. Abaixe-se. Não pense em resistir. Meus 80 quilos eram como papelão diante de uma imobilização profissional. Meu rosto caiu incontrolavelmente, atirando-se diretamente contra aquele teclado mecânico pesado à frente. Outro baque surdo. E novamente, minha bochecha, firmemente, e a dura tecla tiveram um contato íntimo. A dor me fez gemer, e lágrimas jorraram instantaneamente. Isso foi só um leve tapa. Cada canto da tecla é como uma pedrinha, cortando cruelmente minha maçã do rosto e órbita ocular. Eu até senti algumas teclas sendo pressionadas pelo meu rosto. A tela provavelmente está uma bagunça frenética, certo? Fique quieto. Não se mexa. O joelho do policial atrás de mim pressiona minha lombar, me prendendo firmemente à mesa. Algemas frias clicam, trancando minha mão esquerda. Senhor policial. Dói, dói, dói. Meu rosto vai quebrar. Eu grito miseravelmente. Metade do rosto e a coluna vertebral deformados. Lábios rachados. Um gosto metálico forte na boca. Dor. Você se importa com menores de idade. Quando uma garota de programa entra num quarto de hotel, por que você não se importa com a criança? O policial-chefe caminhou até mim, olhando de cima. Que monstro! Olhe para esta garota. No máximo uns 14 ou 15 anos. Você consegue fazer uma coisa dessas? Coisa pior que um animal. Dizendo isso, ela se virou para o canto. Lin Qianyu estava encolhida ao lado do computador, abraçando os joelhos, com os olhos arregalados, parecendo assustada com a cena de violência. Aquele rosto de terror e desamparo, combinado com as Marias Chiquinhas e meias brancas. É o modelo perfeito de vítima. Ao ver essa cena, a raiva da policial aumentou ainda mais. Virou-se e gritou furiosamente para mim novamente. O que está olhando? Se olhar de novo, arranco seus olhos. Levem-no de volta para a delegacia. Interroguem-no direito. A injustiça que sinto é maior que a de Doe. Essa maldita cara de criança. Esse maldito uniforme de colegial. Qian Yui. Esposa, diga alguma coisa. Eu torci meu pescoço desesperadamente, tentando implorar por ajuda ao meu antepassado, que ainda parecia atordoado. Se você não disser nada, seu marido será considerado um estuprador e executado. Talvez meus gritos desesperados finalmente tenham trazido Lin Qianyu de volta à consciência. Ou talvez a palavra estuprador a tenha estimulado. A pequena Loli, que antes estava encolhida na cadeira tremendo, de repente mudou seu olhar. Naqueles grandes olhos claros e inocentes, o medo recuou. Em vez disso, sentiu-se um frio que gelava os ossos. Uma fúria avassaladora por ter sido ofendida. Ela se levantou lentamente. Seus movimentos perderam a doçura. Em vez disso, revelavam uma calma alarmante. Soltem-no. A voz não era alta, mas estranhamente clara. Fria como estilhaços de gelo, perfurando instantaneamente a sala barulhenta. O local ficou ligeiramente silencioso por um momento. O policial líder ficou atordoado por um instante. E então suavizou a voz, como acalmando um animal assustado. Irmãzinha, não tenha medo. O tio policial veio te salvar. Este bandido está te ameaçando? Não se preocupe. Nós. Eu disse. Soltem. Ling Qianyu interrompeu o policial. E sua voz subiu repentinamente, com uma agudeza que não admitia dúvidas. Aquele rosto de boneca estava coberto de gelo. O pequeno queixo tenso, como um gatinho que teve o rabo pisado. Os 2 policiais que me seguravam trocaram olhares,
Claramente não esperavam essa reação da vítima. A força em suas mãos diminuiu um pouco. Aproveitei a oportunidade para respirar fundo. Afastei um pouco o rosto do teclado. E gritei com dificuldade. Qian Yui, não se precipite. É só explicar. Mas eu claramente subestimei a raiva de Ling Qian Yui. Como uma advogada de sucesso que, no tribunal, consegue fazer o advogado adversário questionar sua própria existência, juntamente com sua personalidade extremamente protetora. Ao ver seu marido sendo esfregado na mesa, sua linha de raciocínio já havia se rompido. Por que vocês estão prendendo alguém? Por que estão batendo em alguém? Quem lhes deu esse poder? Agir sem distinguir o certo do errado. Ela gritava e questionava, enquanto fazia algo que surpreendeu a todos os presentes. Todos ficaram em pânico. Ele apenas estendeu as mãos rapidamente e agarrou a base pesada do monitor na mesa, que havia sido especialmente reforçada contra roubo. Uma base de metal maciça, pesando pelo menos uns bons quilos, mas, impulsionada pela fúria, essa pequena mulher de 1,58 m, e não mais de 45 quilos, de repente explodiu com uma força incrível. Splash! O som dos cabos de conexão sendo violentamente arrancados era extremamente estridente. Ela realmente levantou aquela enorme tela curva. O monitor, junto com a base, erguendo-o acima da cabeça, apontando diretamente para aquele que estava me prendendo. Se não, minha esposa passará o resto da vida dela costurando em uma máquina de costura em uma prisão feminina. Pare! O policial-chefe também enlouqueceu de medo. Um subordinado instintivamente moveu a mão para o equipamento policial na cintura, gritando severamente. O ar pareceu congelar. O jovem policial pareceu sentir o vento forte atrás dele. Olhou ligeiramente para trás. Mas obviamente era tarde demais. Um monitor pesado veio com um som sibilante. A distância da cabeça dele era de menos de 20 centímetros. Ling Qian Yui. Eu sou seu marido. Eu ordeno que você pare. Em um momento crítico, eu explodi com um instinto de sobrevivência. O policial, com o braço torcido inocentemente, gritou com toda a sua força. A voz estava extremamente aterrorizada e quebrada. Aguda e estridente. É um policial. Você quer que nosso filho ainda não nascido nasça na prisão? Essa frase foi como um trovão. Atingiu Ling Qian Yui em estado de fúria. Filho. Essas duas palavras eram como magia. O monitor que estava prestes a cair parou abruptamente no ar, a menos de 5 centímetros do couro cabeludo do policial. O jovem policial podia até sentir o leve calor emitido pela tela. O suor frio encharcou suas costas instantaneamente. Um silêncio sepulcral pairava no quarto. Apenas o ventilador do computador ainda zumbia, e o som da respiração pesada de todos. O peito de Ling Qian Yui subia e descia violentamente. Suas mãos, segurando o monitor, tremiam levemente devido ao excesso de força e raiva. Ela encarava o policial fixamente. Seus olhos estavam vermelhos, mordendo os lábios, como se fosse chorar no segundo seguinte, ou como se fosse atacar novamente no segundo seguinte. Bang! Ela finalmente soltou. O monitor caiu pesadamente sobre a mesa. A tela se estilhaçou como uma teia de aranha, emitindo um som estridente. Senti meu coração cair de volta ao estômago com aquele som. Todo o meu corpo desabou sobre a mesa, exausto. Suor frio escorria pela ponta do meu nariz, caindo nas fendas do teclado. Ah! Amor! A voz de Ling Qian Yui estava embargada pelo choro. A aura assustadora de antes desmoronou instantaneamente, voltando a ser uma garotinha magoada. O policial que me prendia também percebeu. Soltei rapidamente e recuei 2 passos. Olhei com cautela para essa lolita com força sobre-humana, como se estivesse vendo um explosivo prestes a detonar. Não me importei com o braço dolorido e o rosto ardendo. Lutei para me levantar, e corri imediatamente para proteger Ling Qian Yui atrás de mim. Não atirem! Não toquem nela! Calma, pessoal! Eu respirava com dificuldade. Levantei as mãos entre a polícia e minha esposa, falando rapidamente. Eu tenho provas. Já vou pegar. Virei-me rapidamente e gritei para Ling Qian Yui, que ainda tremia. Amor, pegue a bolsa, rápido. Ling Qian Yui fungou. E, atrapalhada, pegou a mochila do Pikachu no sofá ao lado. Abriu o zíper e procurou freneticamente. Alguns segundos depois. Um documento vermelho escuro.
Com a raiva dela, foi batido com força na mesa cheia de levens. Em seguida, outro cartão impresso foi atirado. Veja bem, eu tenho 26 anos. A voz de Lin Qianyue tremia. Mas aquela arrogância enraizada voltou. O policial franziu a testa. Ignorando, avançou. Pegou aquele documento. É a nossa certidão de casamento. Na foto, eu e Lin Qianyue estamos lado a lado. Sorrindo tolamente. O policial ia pegar aquele cartão. A carteira de identidade de Lin Qianyue. Ano de nascimento, 1998. As pupilas do policial se contraíram ligeiramente. Olhou repetidamente para a garota à sua frente com Marias Chiquinhas, vestindo um uniforme de colegial, no máximo do 8º ano. Então olhou para a foto da carteira de identidade. Embora o penteado e o visual sejam diferentes, mas os traços faciais, definitivamente são os de uma pessoa. A expressão do policial mudou drasticamente em um instante. O ar ficou repentinamente silencioso. Conseguia até ouvir o tic-tac daquele relógio de pulso mecânico antigo no pulso do Capitão Wang. A mão do Capitão Wang que segurava a identidade tremia. Ele olhou para aquele pedaço de papel, impresso com uma data de nascimento de 1998, e depois olhou para Lin Qianyue, que estava sentada na cadeira gamer, assoando o nariz enquanto brincava com suas Marias Chiquinhas. Finalmente, seu olhar moveu-se rigidamente para o meu rosto, que estava pressionado contra o teclado e tinha uma marca vermelha. Seu pomo de Adão moveu-se para cima e para baixo. O rosto moreno e castigado do Capitão Wang inchou a uma velocidade visível a olho nu, tornando-se da cor de um fígado de porco. Se houvesse uma fenda no chão neste momento, este homem durão definitivamente rastejaria para dentro sem hesitar, e de quebra mataria o cimento de raiva. Engano, engano. O Capitão Wang tossiu secamente. E sua voz falhou. Ele segurou os documentos como se fossem batatas quentes. Enfiou os documentos de volta na minha mão. Aquele senso de justiça que queria me fazer em pedaços desapareceu completamente, substituído por uma vontade de se enforcar de tanta vergonha. Rápido, soltem-no. O que estão esperando? Soltem o Sr. Su. Ele se virou e gritou com seus subordinados. Soltem a venda. As algemas foram abertas. Esfreguei meus pulsos quase quebrados. Levantei-me rangendo os dentes. Lin Qianyue agia como se nada tivesse acontecido. Tirou um pacote de lenços umedecidos da bolsa. Ficou na ponta dos pés. E suavemente limpou do meu rosto a poeira e o sangue. Está doendo? Ela perguntou, piscando seus grandes olhos, com uma voz suave. Bobagem. Tente bater seu rosto em um teclado para ver. Revirei os olhos com irritação. Mas a raiva que fervia dentro de mim, olhando para a cara dele, de alguma forma, diminuiu pela metade. O chefe Wang estava parado ao lado, esfregando a costura das calças, desajeitado. Finalmente, tirou do bolso uma fila de coisas que ele tinha pegado na loja de conveniência lá embaixo, para agradar uma menor de idade, e enfiou à força no colo de Lin Qianyue. Irmãzinha. Sinto muito mesmo. Meu irmão não enxerga bem. Verdadeiramente não enxerga bem. O chefe Wang sorria sem graça. A expressão dele era mais feia que choro. Quanto custou esse monitor? Eu pago. Todas as perdas desta noite são por minha conta. Não precisa, chefe Wang. Também é que eu não tenho cara de boa pessoa. Eu suspirei. Só queria sair logo dessa situação embaraçosa. Não. Preciso me redimir. O chefe Wang me puxou bruscamente. Seu tom era firme como se estivesse em uma missão. É difícil pegar um táxi tão tarde. Eu levo vocês para casa. Escolta policial. Temos que compensar vocês por essa humilhação. Então, 10 minutos depois, eu estava sentado no banco de trás da viatura, ouvindo a sirene no teto uivar, vendo as luzes de neon passando rapidamente pela janela, e me sentindo complicado como um nó cego. A moto da polícia abrindo caminho à frente, com luzes vermelhas e azuis piscando, e os carros passando dando passagem. Essa demonstração de respeito foi realmente exagerada. Quem não sabe pode pensar que sou algum criminoso condenado indo reconhecer a cena do crime, ou uma testemunha protegida de alto risco. Que situação é essa? Lin Qianyue ao meu lado parecia bem à vontade. Ela abriu o canudo da caixinha de leite fermentado e enfiou, sorrindo enquanto sugava o leite, com as bochechas cheias.
Suas pernas finas vestidas com meias brancas ainda balançavam sob o assento. Nesse exato momento, o celular no meu bolso começou a vibrar, como um enxame de vespas enlouquecidas. Eu peguei e olhei. A tela mostrava as palavras Lauzal. Meu coração deu um salto. Lauzal é meu sócio na empresa, responsável pela área técnica. Normalmente, ele é um sujeito calado. Se ele está ligando a essa hora, definitivamente não é coisa boa. Alô, Lauzal. Do outro lado da linha, ouvi uma respiração pesada, junto com o estalar de um isqueiro acendendo um cigarro. Era evidente que a pessoa do outro lado estava extremamente ansiosa. Acabou. Lao Su. A voz de Lauzal estava tremendo, com um tom de desespero e morte. Acabei de receber informações concretas. O Sr. Zhao não pretende mais negociar a aquisição conosco. Eles querem fazer uma fusão diretamente. A negociação de amanhã é apenas uma fachada. É uma armadilha. A mão que segurava o celular apertou-se repentinamente, ficando branca. O que quer dizer? Não tínhamos assinado todos os livros da caixa anterior? Isso era dinheiro vivo. A voz de Lauzal elevou-se abruptamente, com um tom choroso. Eles contrataram a equipe jurídica da Pizza Hut. Você sabe que tipo de gente eles são? Conhecidos como Sambo, os vencedores obrigatórios de Nansha. A notificação judicial que eles enviaram agora há pouco diz que nosso código principal é suspeito de infringir direitos autorais. Se não chegarmos a um acordo amanhã, eles vão processar, congelando diretamente os ativos da empresa. Pizza Hut. Essas 3 palavras soaram como um balde de água gelada, despejado sobre o meu crânio. Senti um arrepio nas costas. No setor, ser alvo dessa gente que não tem escrúpulos, dessa equipe jurídica de elite, é basicamente uma sentença de morte. Eles conseguem transformar o preto em branco, transformar suas patentes no lixo deles. Velho Su, vamos ser comidos vivos. A voz de Zhao ficou mais baixa, cheia de impotência. Abri a boca. Minha garganta estava seca e não conseguia emitir som. A empresa é o trabalho da minha vida por 3 anos. Por ela, hipotecamos a casa. Trabalhei até ficar careca. Finalmente, consegui algum sucesso. E agora estou prestes a ser engolido inteiro, com pele e ossos. Não se preocupe. Amanhã eu vou conversar. Respirei fundo, forçando-me a manter a calma, embora minha voz soasse terrivelmente fraca. Enquanto não assinarmos nada, ainda há espaço para manobrar. Desliguei o telefone. Desabei no assento, sentindo como se toda a minha força tivesse sido sugada. As luzes de neon do lado de fora da janela eram bizarras e coloridas, refletindo no vidro da janela do carro. Fez meu rosto parecer branco como papel. Autodepreciação. Ao lado, veio o som do último gole. O som de ser totalmente sugado. Lin Qianyu soltou o canudo amassado, sem sequer me olhar, na luz fraca do compartimento. Seus olhos brilhavam assustadoramente. Aquele cara com calvície continuava o mesmo. Ele perguntou, com um tom casual como se perguntasse, o que vamos comer no café da manhã amanhã? Eu esfreguei minhas têmporas cansadamente. É aquele careca. Desta vez, os problemas são grandes. Amanhã eu te acompanho. Lin Qianyu jogou a lata vazia dentro do saco de lixo. Ela se espreguiçou, com um movimento. A parte de cima do uniforme JK subiu um pouco, revelando uma pequena parte da cintura branca e cheia. Por acaso, amanhã estou de folga. Ele sempre traz um grupo de advogados de elite, armados até os dentes, todos engravatados, olhares que matam. Levem-no. É para ele fazer o trabalho de casa ali do lado? Vovozinha, para com isso. Eu sorri amargamente. Estendi a mão para puxar a bainha da saia dela para baixo. Aquilo é uma negociação comercial. Não é ir a um parque de diversões. Você vai fazer o que lá? Comer os mini bolos do lanche deles? Lin Qianyu piscou seus grandes olhos, com uma expressão inofensiva, até com um ar um pouco bobo. Sim. Ouvi dizer que as sobremesas que a empresa deles encomendou são fornecidas exclusivamente por um restaurante 3 estrelas Michelin. O tiramisu é especialmente delicioso. Me leva? Não. Eu recusei categoricamente. Amanhã a situação vai ser muito feia. Não quero que você veja eu sendo pisoteado. Isto é a dignidade de um homem. Se eu for encurralado por aqueles advogados amanhã, temo não conseguir controlar minhas emoções. Que situação deplorável.
Como posso deixar minha esposa ver isso? Lin Qianyue fez beicinho. E inclinou-se para o meu lado. Seu cabelo macio roçando meu pescoço. Você vai me levar? Ela prolongou o final da frase, implorando. Vendo que eu não me movia. De repente, sua expressão mudou. Chegou perto do meu ouvido. E, com uma voz sinistra que só nós dois podíamos ouvir, disse. Senão eu conto para a mamãe que você me trouxe para um quarto de hotel e acabou sendo preso pela polícia por suspeita de aliciar uma menor de idade. E ainda algemado. Meu corpo inteiro enrijeceu. Olhei para essa mulher, incrédulo. Isso é chantagem. Estou te chantageando mesmo. E aí? Ling Qianyue levantou o queixo, com uma expressão de triunfo. Se a minha mãe souber disso, adivinha se ela acredita em você ou em mim? Adivinha se ela não virá da nossa cidade natal com um rolo de macarrão para quebrar sua cabeça? Checkmate. Minha mãe trata Ling Qianyue como se a estivesse segurando na boca com medo de derreter, enquanto eu sou como erva daninha solta. Se isso vazar, minha mãe definitivamente quebrará minhas pernas. E então fará uma sopa para acalmar Ling Qianyue. Tá. Eu levo você. Eu levo você. Eu me rendo. Completamente dominado e controlado. Mas no meu coração, sinto uma onda de tristeza. A empresa está quase falindo. E ainda tenho que levar um peso morto para comer bolo de graça. No entanto, vamos estabelecer algumas regras. Eu a apontei, rangendo os dentes. Quando chegarmos lá, você se senta quietinha no canto e come. Não pode falar. Não pode atrapalhar. E muito menos derrame suco no teclado. Sim, senhor. Chefe. Lin Qianyue sorriu alegremente. Até a pronúncia estava meio errada. Um brilho de astúcia passou pelos seus olhos. Balancei a cabeça, impotente. Encostei a cabeça na janela do carro, observando a paisagem noturna passar rapidamente. A névoa no meu coração era mais densa que a noite. Ela simplesmente não tem ideia do que o amanhã significa. Aqueles advogados serão como tubarões. Sentindo o cheiro de sangue, eles nos farão em pedaços. E eu? Só posso ser como um cordeiro indo para o abate, levando uma esposa com cara de criança que só se importa com tiramisu, para este banquete condenado. Esse enorme contraste me faz sentir uma profunda impotência. Cheguei em casa à 1 da manhã. Lin Qianyue tomou banho, vestindo aquele pijama com o Bob Esponja. Abraçando o tablet, foi assistir séries animadamente. Estou sentado sozinho no escritório, apenas com um candeeiro de mesa aceso. A mesa está cheia de cópias impressas dos contratos eletrônicos que o velho Zhao enviou. E também a notificação do advogado da outra parte. O cinzeiro já está cheio de beatas. O escritório está cheio de fumo. Estou a rever cada cláusula, uma a uma. Quanto mais leio, mais frio fico. São só armadilhas. Cada palavra parece ser uma cilada cuidadosamente planeada. Atribuição de direitos de propriedade intelectual. Acordo de não concorrência. Responsabilidade por incumprimento contratual. Com esta combinação de golpes, não só vou ficar sem nada, como posso até ficar com dívidas para o resto da vida. Esses filhos da mãe. Apago o cigarro com força. Os meus dedos estão a tremer. Não há falhas. A equipa jurídica da outra parte é demasiado profissional. Tão profissional que me faz, um engenheiro técnico, sentir desesperado. É como se eu estivesse a segurar uma faca de fruta. Do outro lado, montaram uma metralhadora Gatling. Como podemos negociar assim? Enquanto eu coçava a cabeça, desejando arrancar o couro cabeludo, a porta do escritório se abriu ligeiramente. Lin Qianyue entrou descalça, segurando um copo de leite quente. Ainda não dormiu? Ele colocou o leite no canto da mesa, espreitando para olhar a mesa. Não olhe. Mesmo que olhe, não vai entender. Fechei os documentos, perturbado, não querendo que ele visse essas cláusulas sufocantes. Vá dormir logo. Amanhã temos que acordar cedo para comer o seu bolo. Lin Qianyue respondeu obedientemente com um. Virou-se para sair. Quando chegou à porta, ele de repente parou. Olhou para mim de volta. Marido, vá dormir cedo também. Ficar acordado até tarde faz o cabelo cair. Você já está ficando careca. Se eu vomitar de novo, vou parecer ainda mais com sua filha. Wei Guangguan. Eu a repreendi sorrindo. Joguei o jornal que estava na minha mão na direção da porta. Wen fechou. Eu suspirei.
Reabri aquele contrato que parecia uma sentença. Reuni forças para tentar encontrar uma última esperança. Mas eu não percebi. Naquele instante. No momento em que Lin Qianyue se virou. Naqueles olhos originalmente claros e ingênuos. Brilhou um brilho afiado nunca antes visto. Ela nem sequer voltou para o quarto. A fresta da porta não estava completamente fechada. Através dessa pequena fenda, é possível ver Lin Qianyue encostada na parede do lado de fora. Ela não está com o tablet na mão, mas sim com o celular. A tela está mostrando uma cópia. Que ela, quando eu não estava prestando atenção, tirou secretamente fotos do contrato e das novas cláusulas. A luz fraca do corredor ilumina seu rosto, refletindo a metade clara e metade escura daquele rosto infantil. Seus dedos longos deslizam rapidamente na tela. A velocidade é assombrosa. O olhar varreu aqueles termos jurídicos que me desesperavam. Era como olhar para o trabalho de um aluno do ensino fundamental. Um leve frio riso escapou de seus lábios. Aquela pequena mulher que normalmente apenas sabia fazer charme e agir de forma fofa, e que não conseguia nem abrir uma tampa de garrafa. Agora tinha um sorriso frio nos lábios. Assustador, cheio de falhas. No escritório, eu ainda estava franzindo a testa para o contrato, sem saber que lá fora, aquela mulher estava planejando como acabar com esses idiotas até não sobrar nem os ossos. Essa mulher é a minha esposa que só sabe comer tiramisu. A porta do elevador abriu com um din. O ar frio me atingiu. Lembro-me de ter ficado arrepiado. A empresa do Sr. Zhao fica no último andar, decorada como um palácio. O chão de mármore era tão brilhante que podia ser usado como espelho. Respirei fundo. Ajeitei meu terno barato que não me servia bem. Minhas mãos estavam cheias de suor. Quando entrarmos, você se senta ali do lado e come alguma coisa. De jeito nenhum fale. Entendeu? Virei-me para olhar, preocupado. Lin Qianyue estava de cabeça baixa, mexendo naquela bolsinha rosa do suíte. Estava usando um macacão jeans. Por baixo, uma camiseta branca. Na cabeça, um boné de beisebol. A aba do boné estava bem baixa. E ainda mascava um chiclete Bugbaloo. Ao ouvir minhas palavras, ela fez um sinal de ok displicentemente. Aquela cara de despreocupada me deixou ainda mais desesperado. Ao abrir a pesada porta de mogno da sala de reuniões, uma sensação invisível de opressão surgiu instantaneamente. Isso não é uma sala de reuniões. É praticamente um tribunal. Na extremidade da mesa de reunião comprida, o diretor Zhao vestia um terno sob medida impecável. Seu cabelo penteado para trás estava brilhante de gel. Ele segurava um charuto na mão e olhava para a porta com um sorriso ambíguo. E atrás dele, 6 pessoas estavam sentadas em perfeita ordem. Um terno cinza azulado escuro, óculos de metal dourado cinza azulado, um rosto de morto cinza azulado, pilhas grossas de documentos e laptops em frente a cada um. A atitude era como se estivessem prestes a anunciar minha sentença de morte no segundo seguinte. Isto é o lendário Grupo de Serviços Jurídicos B-Seng em distribuição. Entrei com a cara fechada, sentindo minhas pernas tremerem. Lin Qianyue me seguiu, como uma aluna do ensino fundamental em um piquenique de primavera. Olhando ao redor, a sola de seus sapatos rangia no chão com um som estridente. O ar congelou por bons 3 segundos. O gerente Zhao semicerra os olhos, seu olhar passando por mim e pousando em Lin Qianyue, que estava mascando chiclete e carregando uma mochila. Em incompreensão, ele não conseguiu se conter e soltou uma risada. A cinza do cigarro caiu sobre a mesa. Suyang, que tipo de artimanha é essa? O diretor Zhao apontou para Lin Qianyue. O escárnio em seu rosto era inegável. Você desistiu de vez? Trazendo sua filha menor de idade para conhecer o mundo? Ou a empresa está tão falida que não pode contratar um advogado? E contratou funcionários incompetentes só para fazer número? HMPH. Os 6 advogados de elite também cooperaram. E soltaram uma risada baixa. Seus olhares estavam cheios de desprezo e zombaria, como se estivessem olhando para 2 palhaços que se perderam em um bando de lobos. Meu rosto começou a queimar instantaneamente. Eu queria encontrar um lugar para me esconder. Vergonha, humilhação, misturadas com o medo da falência iminente, me deixaram sem palavras. Diretor Zhao, esta é a minha. As palavras esposa ainda não tinham saído, quando a cadeira atrás de mim foi puxada repentinamente. SCCCCCHHH.
O som das pernas da cadeira arranhando o chão era particularmente estridente na sala de conferências silenciosa. Lin Qianyue simplesmente ignorou o sarcasmo do diretor Zhao. Puxou uma cadeira giratória de couro sem se importar com os outros. Sentou-se pesadamente. Jogou a mochila com o Pikachu estampado na mesa. Abriu o zíper. E tirou um console Switch. Em seguida, com uma familiaridade e desenvoltura impressionantes, retirou os controles. Dum 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 dum. O icônico som de inicialização de Zelda, Breath of the Wild, explodiu abruptamente na sala de conferências, que estava séria e tensa. Parecia particularmente estridente. O sorriso do diretor Zhao congelou em seu rosto. Os 6 advogados também ficaram atônitos. Franziram as sobrancelhas. Claramente, nunca tinham visto uma cena tão imprudente. Vocês conversem. Eu só vou dar uma olhada. Lin Qianyue não levantou a cabeça. Seus 2 polegares moviam os joysticks rapidamente. O chiclete em sua boca estourou em uma grande bolha rosa, que estourou com um estalo ao lado de sua boca. Suyang. A expressão do diretor Zhao escureceu. Apagou o charuto com força no cinzeiro. Você está me zoando? Não, não, não. Presidente Zhao, você está enganado. Eu estava suando frio de tanto medo. Apressei-me a curvar-me e sorrir para me desculpar. Ele não entende as coisas. Não se preocupe com ele. Vamos falar de negócios, vamos falar de negócios. Enquanto me desculpava, eu estava freneticamente por baixo da mesa, chutando o sapato de Lin Qianyue com o pé. Era para fazê-la se conter. Mas essa ancestral parecia não sentir nada. Ela até cruzou as pernas na cadeira, totalmente concentrada em controlar Link, matando monstros no continente de Hyrule. O presidente Zhao bufou friamente, parecendo achar que discutir com uma criança mimada o rebaixaria. Ele acenou com a mão e disse: comecem. Estou muito ocupado. Não tenho tempo para brincar de casinha com vocês. Com essa ordem, os 6 advogados entraram em modo de combate instantaneamente. Como um grupo de tubarões que sentiram o cheiro de sangue, eles se revezaram para atacar, e investiram contra ele como metralhadoras. Senhor Su, de acordo com nossa investigação sobre a situação financeira da sua empresa, devido à investigação aprofundada, seu fluxo de caixa atual já está interrompido. Sobre a propriedade intelectual do código-fonte, acho necessário lembrá-lo. De acordo com os termos de um acordo anterior, este é um acordo suplementar. Um total de 108 páginas. Por favor, examine-o. Um documento grosso como um tijolo. Foi jogado pesadamente na minha frente. Eu abri tremendo. Com cláusulas densamente compactadas. Termos jurídicos cinzentos. Como bocas escancaradas. Prontas para me engolir. O que significa esse congelamento de ativos? Eu apontei para uma das linhas, com a voz rouca. Significa que, se a aquisição falhar, vamos processar imediatamente a sua empresa por violação de direitos e solicitar ao tribunal o bloqueio de todos os seus bens, incluindo, mas não se limitando a, imóveis, veículos e depósitos bancários. O advogado da outra parte empurrou seus óculos de aro dourado. Seu tom era frio como o de um robô. Senhor Su, você não tem escolha. Assine este acordo. Você ainda pode receber uma indenização e sair decentemente. Caso contrário, você irá acumular dívidas enormes e até enfrentar pena de prisão. Ataque de redução dimensional. Este é um ataque de redução dimensional descarado. O Sr. Zhao está me levando à beira do precipício, explorando a diferença de informações e as barreiras profissionais. Me levou à beira do precipício. Eu sinto minha cabeça zumbir. As palavras na minha frente começaram a se sobrepor. Esses termos se transformaram em correntes, me deixando sem fôlego. Suyang, é preciso ser sensato. O Sr. Zhao recostou-se na cadeira, brincando com uma caneta na mão, olhando para nós de cima. Sua técnica é boa, mas neste mercado de capitais, você é apenas uma formiga. Eu te esmago. É mais fácil do que esmagar uma formiga. Eu cerrei o punho, as unhas cravando profundamente na carne. Não estou disposto a aceitar isso. Este é o trabalho do meu coração por 3 anos. É algo que eu fiz depois de incontáveis noites em claro, e perder um monte de cabelo. O som de Ling Qiash na máquina de jogos veio de perto. Som. E o grito da criatura sendo derrotada. Este som neste momento é simplesmente a maior sátira da minha incompetência. Já chega.
O Sr. Zal parece ter perdido a paciência. Bateu na mesa. Assine. Meu tempo é precioso. O advogado estendeu uma caneta Montblanc, de fabricação requintada. Eu olhei para aquela caneta. E então olhei para aquele contrato, que era como um contrato de escravidão. Se eu não assinasse, a intimação do tribunal chegaria amanhã. A casa seria confiscada. Eu me tornaria um caloteiro. E poderia até prejudicar Lin Qianyue. Ao pensar em Lin Qianyue, virei a cabeça e olhei para ela. Ela ainda estava jogando. A luz da tela refletia em seu rosto, fazendo-a parecer tão despreocupada. Tanto faz. Perdi. Pelo menos, assinando. Pego algum dinheiro. E ainda consigo salvar minha vida. Não vou deixá-la sofrer comigo. Estendi a mão trêmula. E peguei aquela caneta pesada. Isso mesmo. O Sr. Zal exibiu um sorriso de vencedor. Pessoas perspicazes são verdadeiros heróis. A ponta da caneta tocou o papel. Minha mão estava tremendo. Murmurei para mim mesmo. Justamente quando me preparava para escrever aquela linha horizontal. Fim de jogo. De repente, um som grave emanou da máquina de jogos. A tela escureceu. Ao mesmo tempo, uma mãozinha branca e macia, segurando um pirulito ainda embalado, estendeu-se repentinamente. Oi! Aquela mão pressionou com força o campo de assinatura do contrato, bloqueando a ponta da minha caneta. Fiquei surpreso. Segui o braço da mão com o olhar. Lin Qianyue, não sei quando, largou o console de jogos e estava me olhando de lado. Naqueles grandes olhos dela, o olhar de confusão e inocência original havia sumido. Em seu lugar, havia algo que me fazia sentir estranho, um brilho frio e extremamente calmo. Aquele olhar, inacreditavelmente, mais afiada do que aqueles 6 advogados do outro lado juntos. Velhe, esposa, gritei inconscientemente. Lin Qianyue ignorou minha surpresa. E em vez disso, bateu o pirulito na embalagem repetidamente, produzindo um som nítido. Em seguida, ela virou a cabeça, olhou para o gerente Zal e varreu com o olhar os advogados boquiabertos. Ela cuspiu o chiclete que estava na boca, na embalagem, embrulhou-o calmamente e jogou-o na lata de lixo ao lado. Então, com aquela voz única, com um leve tom infantil, ela disse uma frase que fez todos prenderem a respiração. Marido, dessa vez não podemos fazer isso. Ela apontou com o pirulito a linha de termos que estava sendo pressionada, com um leve sorriso nos lábios, um sorriso quase imperceptível, com um olhar penetrante, varrendo. O rosto do advogado-chefe, do outro lado, mudou drasticamente. Advogado-chefe. Qianyue, você vai acabar na máquina de costura. Até morrer. De onde vieram essas crianças selvagens? Seguranças! Expulsem esses 2 lunáticos. Me tirem daqui! O Sr. Zal bateu com a palma da mão na mesa, fazendo com que as garrafas de água mineral na frente dos advogados de elite saltassem. Seu rosto, que antes era considerado decente, estava agora distorcido em um nó. A serenidade em seus olhos transformou-se instantaneamente em raiva envergonhada. Meu coração deu um salto. Na próxima vida, vou pegar na mão de Lin Qianyue. Este é o território deles. Se realmente começarmos a brigar, nós 2 juntos, não daríamos nem para um petisco para o segurança. Para com isso, Qianyue. Vamos! Assim que estiquei minha mão, agarrei o vazio. Lin Qianyue, porém, abriu lentamente o zíper da bolsa do videogame, colocando o console com cuidado, com movimentos elegantes, como se estivesse limpando um tesouro raro. Em seguida, ela pegou da boca aquele pirulito ainda pingando calda, e esfregou casualmente no verso daquele contrato de milhões de valor, espalhando toda a calda de açúcar ali. Depois de fazer tudo isso, ela se levantou. Naquele instante, eu juro que vi uma grande transformação. Aquela que estava encolhida na cadeira, usando jardineira, e mascando chiclete como uma menor de idade, a viciada em jogos online, sumiu. Apesar de ter apenas 1,58 m de altura, precisava erguer a cabeça para encarar aquele advogado de mais de 1,80 m. Precisava erguer a cabeça para encarar aquele advogado. A aura que emanava dele era como uma imponente montanha de gelo, elevando seu ímpeto instantaneamente e forçando brutalmente
a suprimir a presença daqueles 6 homens grandes do outro lado. Ele tirou o boné de beisebol e jogou-o para trás displicentemente. Os olhos, que sempre tiveram um toque de ingenuidade adorável, agora estavam afiados como facas, irradiando um brilho frio e assustador. O olhar mudou instantaneamente de ingênuo para afiado. Sr. Zhao, fazer escândalo e xingar resolve problemas legais? Se fosse assim, as senhoras do mercado já teriam dominado o sistema judiciário. A voz de Lin Qianyue não era mais suave, mas transmitia uma qualidade metálica, clara e fria. Cada palavra soava como fragmentos de gelo caindo sobre o vidro. Silêncio absoluto. O Sr. Zhao abriu a boca. A palavra suma presa na garganta, suprimida à força por essa aura repentina. Lin Qianyue ignorou a reação de todos. Ela estendeu seus dedos delicados. Suas unhas estavam aparadas, arredondadas e limpas. Ela saltou com precisão sobre aquelas cláusulas densas e apontou para algumas pequenas linhas discretas no contrato. Cláusula 18, seção 3 do contrato. Cláusula de transferência de dívida oculta. Ela bateu levemente com os dedos na mesa, produzindo um som rítmico de toque-toque, como se estivesse tocando sino fúnebre para a equipe de advogados do outro lado, utilizando uma complexa estrutura de participação acionária para ocultar uma subsidiária. Uma dívida oculta de até 20 milhões. Uma vez assinado, essa conta podre seria automaticamente transferida para o nome pessoal de Su Yang, de acordo com o artigo 538 do Código Civil. Esta é uma ação maliciosa de transferência gratuita de bens. Constitui uma transferência fraudulenta de crédito. O principal advogado do outro lado, usando óculos de aro dourado, sua expressão facial mudou ligeiramente. Inconscientemente tentou alcançar o documento para cobri-lo, mas Lin Qianyue rapidamente virou para a página da cópia. E também isto. A definição de responsabilidade por violação na cópia 2. Lin Qianyue soltou uma risada fria. Aquele sorriso continha um sarcasmo descarado. A multa por quebra de contrato é definida em 50% do valor total do contrato, e não se limita aos danos reais. Senhor advogado, é seu primeiro dia no ramo? A parte que excede o limite legal de 30% é uma cláusula padrão inválida. O contrato que você escreveu é pior do que o de um estudante do 2º ano de direito. Você está falando bobagens. O advogado-chefe finalmente reagiu. Seu rosto ficou vermelho como um fígado de porco. Ele se levantou bruscamente. Esta é uma contraprestação razoável com base no risco comercial. O que você, garotinha, entende de lei? Eu não entendo de lei? Lin Qianyue parecia ter ouvido uma piada enorme. Levantou as sobrancelhas. Seu dedo deslizou rapidamente para as últimas páginas do contrato. Aquela parte estava dobrada. A parte do acordo de aposta mais fácil de ignorar. O mais interessante é este. Seu olhar tornou-se repentinamente severo. Olhou fixamente para o diretor Zhao. Abaixou a voz, mas revelava um significado. Superficialmente, era uma aposta de desempenho. Na realidade, as cláusulas escondiam uma obrigação de recompra acionada, e ocultaram deliberadamente o crucial acordo de exclusividade da cadeia de selos oficiais. Presidente Zhao. Esta é uma armadilha típica de fraude comercial. De acordo com a mais recente interpretação judicial, o valor envolvido excede 5 milhões. Isso não é mais uma disputa civil. Ele inclinou o corpo para a frente, apoiando as mãos na mesa. Aquele rosto infantil e ingênuo se aproximou do presidente Zhao e disse, pausadamente: Presidente Zhao, Lin Qian vai pegar pelo menos 10 anos lá dentro. Voxos. Essa frase foi como um trovão, quebrando estrondosamente na sala de reuniões. A expressão arrogante original do presidente Zhao congelou instantaneamente. Uma fina camada de suor frio brotou em sua testa. Sua caneta Montblanc caiu no chão com um estrondo maior que o de par. Rolou para debaixo da mesa. Pare de alarmar as pessoas aqui. O advogado principal ficou desesperado. Ele enxugava o suor enquanto folheava seu caderno, tentando contra-atacar, de acordo com as disposições relevantes da lei contratual. Desde que ambas as partes estejam dispostas. Lei contratual. Lin Qianyue o interrompeu diretamente, olhando para ele como se fosse um idiota. A lei contratual já é papel de lixo. Agora é a era do Código Civil. E o que você queria citar agora deveria ser a antiga lei sobre a interpretação da autonomia da vontade? Ela não deu a ele a chance de respirar.
com uma velocidade de fala extremamente rápida. A lógica era tão rigorosa que não havia nenhum erro. Essa é a lei antiga. No mês passado, o Supremo Tribunal acaba de publicar o caso orientador número 189, que estipula claramente a invalidade de tais acordos de apostas ocultas. Em casos de fraude, está claramente escrito na sentença: apostas com ocultação maliciosa dos principais riscos operacionais não são protegidas por lei. Você nem sabe disso? Você colou na prova da ordem, não foi? E você também. Lin Qianyue apontou para o advogado careca à esquerda. Quando redigiu as cláusulas de transferência de propriedade intelectual, confundiu deliberadamente os conceitos de direitos autorais e direitos de uso, tentando tirar proveito da situação sem investir nada. De acordo com o artigo 10 da Lei de Direitos Autorais, essa formulação ambígua em um processo judicial geralmente será interpretada desfavoravelmente para a parte que a redigiu, para mostrar que a taxa de derrotas da sua empresa é muito baixa, e que você quer estabelecer um novo recorde. E este aqui. Ela olhou para o jovem advogado à direita. O outro ficou tão assustado que deixou cair a caneta que segurava. O escopo do acordo de não concorrência foi expandido para todo o setor, incluindo até mesmo serviços de limpeza e segurança, violando o direito ao trabalho concedido pela Constituição. Escrever uma cláusula como essa é uma piada. Você ainda tem coragem de mostrar isso e passar vergonha? Lin Qianyue estava com toda a sua força, criticando desde o direito civil até o direito penal, desde a justiça processual até a justiça material. Ela era como uma guerreira empunhando uma metralhadora Gatling, em pé no ponto mais alto da moralidade e da lei, atirando contra esse grupo de supostos, forçando a equipe jurídica da QA realizar um massacre unilateral. Originalmente, aqueles advogados de elite que olhavam para todos com desdém, agora estavam todos vermelhos e sem palavras. Alguns folheavam freneticamente as leis, tentando encontrar uma brecha. Outros baixavam a cabeça, sem ousar olhá-lo. O advogado-chefe, então, tinha os músculos do rosto contraindo-se. O suor frio escorria pelo queixo, pingando na mesa, formando uma pequena poça. Vitória completa. Uma derrota total. Eu estava sentado ao lado, com a boca tão aberta que dava para enfiar um ovo. Eu estava completamente pasmo. Eu olhei para a mulher que estava em pé na frente da mesa de conferência, com sua aura totalmente ativada, e fluente em suas palavras. Minha mente estava em branco. Essa é realmente minha esposa? Essa é realmente aquela que até para abrir uma garrafa faz manha e chora quando perde no jogo? Lin Qianyue, que ontem à noite ainda rolava na cama para conseguir um pedaço de tiramisu. Era como se eu a estivesse conhecendo pela primeira vez. Aquela lolita que normalmente era doce e fácil de intimidar, agora parecia estar possuída por algo, como uma rainha advogada. A luz que emanava do seu corpo era deslumbrante. Marido, limpe a baba. Enquanto eu estava atordoado, Lin Qianyue de repente virou a cabeça e piscou para mim. Aquele ímpeto ágil diminuiu instantaneamente, e ela voltou a ser aquela garotinha travessa. E aí? Eu fui legal agora há pouco? Eu balancei a cabeça mecanicamente. Minha garganta estava seca. Legal. Super legal. Chega! Um grito alto interrompeu nossa troca de olhares. O gerente Zhao de repente bateu na mesa e se levantou. Seu rosto bem cuidado agora estava distorcido e horrendo. Ela foi desmascarada publicamente por Lin Qianyue e foi ameaçada de ir para a cadeia. Nesse momento, ela estava dominada pela vergonha e raiva. A razão, obviamente, não existia mais. O massacre que antes era unilateral se transformou em um show individual de Lin Qianyue. O presidente Zhao, tão acostumado a controlar tudo, perdeu completamente a compostura. Não vou discutir leis com vocês. Esta é a minha empresa. Meu território. O presidente Zhao jogou todos os documentos da mesa no chão. Papéis voaram e se espalharam por todo o lado. Ela apontou o dedo para o nariz de Lin Qianyue, e seus dedos tremiam. Sua pirralha fedorenta. Ousa me desafiar? Acredite, não vou deixar você sair deste prédio. Presidente Zhao. Você está planejando usar a força? Lin Qianyue não demonstrou nenhum medo. Em vez disso, deu um passo à frente e me colocou atrás dela, com o queixo levemente levantado. Ameaçar um advogado. Obstruir a justiça. Esse crime não é leve. Esta sala de reuniões tem câmeras de segurança. Pense bem.
Câmeras de segurança. Eu sou a lei. Zhao gritou, furioso. O caldo borbulhou na panela. Expulsem esses dois que estão causando problemas. Batam. Eu me responsabilizo por quebrar as pernas deles. Com esta ordem, a porta da sala de reuniões foi arrombada. 4 seguranças vestindo uniformes pretos, com físicos robustos, invadiram. Eles também carregavam cacetetes de borracha. Encostem um dedo na minha esposa. Ataquem. Batam até matar. Zhao rugiu histericamente. Os seguranças se entreolharam e levantaram os cacetetes de borracha, prontos para atacar. Naquele momento crítico, quero ver quem se atreve a tocar na grande advogada Lin. Uma voz ameaçadora, acompanhada por passos firmes, veio de fora da porta da sala de reuniões. A voz não era alta, mas transmitia uma sensação de opressão imponente. Até mais do que o rugido do gerente Zhao agora há pouco. Era mais impactante. Os movimentos dos seguranças travaram instantaneamente. Os bastões que ergueram congelaram no ar, sem ousar abaixá-los. O gerente Zhao também ficou atônito, e inconscientemente olhou para a porta. A porta da sala de conferências foi aberta novamente. Os primeiros a entrar foram 2 policiais vestindo uniformes da polícia, seus olhares perscrutando agudamente o local. Logo depois, um homem vestindo um terno Zhongsan, com cabelos grisalhos, mas espírito vigoroso, entrou. O velho caminhava com uma bengala na mão, seguido por alguns homens de meia idade carregando pastas, com expressões solenes. No instante em que viu esse velho, o advogado-chefe, que momentos antes era arrogante e prepotente, teve um acesso de fraqueza nas pernas, e quase se ajoelhou no chão. Até mesmo o gerente Zhao. A expressão no rosto também mudou instantaneamente, para terror, completamente aterrorizado. Mestre, professor, aquele advogado-chefe, chamou timidamente em voz baixa, com a voz embargada pelo choro. O professor nem sequer lhe deu atenção, mas foi diretamente até Lin Qianyue. Lin Qianyue, que antes exibia uma aura poderosa, ao ver o professor, imediatamente colocou as mãos para trás, baixando a cabeça obedientemente, e chamou em voz baixa. Mestre! Mestre! A cadeira na minha mão quase caiu no meu pé. O mestre da minha esposa? Quem é esse velho? O professor olhou para Lin Qianyue e bufou com a cara fechada. Saiu para se divertir, hein? Depois de repreender Lin Qianyue, o ancião se virou. Aquele par de olhos turvos, mas perspicazes, olhou para o Sr. Zhao, que já estava paralisado. Ele bateu no chão com a bengala. Zhao Shang. Que grande prestígio! O ancião falou friamente. Até mesmo o consultor especialista especialmente contratado pelo Supremo Tribunal Popular de Procuradores. Você ousa mexer? Você acha que os anos de prisão que você já cumpriu não são suficientes? Quer adicionar mais? Crime de grupo de forças do mal? Consultor especialista especialmente contratado pelo Supremo Tribunal Popular de Procuradores? Virei a cabeça para olhar Lin Qianyue, que estava contando formigas de cabeça baixa. Senti que minha compreensão foi completamente subvertida. Essa garota. Quantas coisas mais ela está escondendo de mim? O ar na sala de conferências parecia ter sido congelado em um instante. Aquele senhor, chamado Mestre Zhao, ficando ali, era como uma âncora divina. A pressão era tanta que sufocava a todos. O Sr. Zhao, que há pouco tempo estava gritando, quebraria minhas pernas, estava pálido como um fantasma. Suas pernas tremiam como se estivessem com coreia. Naquele silêncio sepulcral, um som repentino veio do corredor. Passos rápidos e desordenados, juntamente com respiração pesada, como se alguém estivesse em uma corrida de 100 metros. Saiam da frente! Saiam da frente, todos vocês! O segurança da porta foi empurrado brutalmente, e um homem de meia idade vestindo um terno sob medida cinza escuro, irrompeu cambaleando. Ele estava suando profusamente, a gravata torta de um lado. A habitual autoridade superior havia desaparecido completamente, deixando apenas pânico em seu rosto. No momento em que reconheci quem era, meu coração parou de bater por um instante. Eu conheço esse cara. Ele aparece frequentemente nas notícias financeiras, visto na manchete principal. Exatamente o presidente do grande grupo, por trás do gerente Zhao. É também o maior investidor, para quem o gerente Zhao planejava ir pedir favores.
Depois de assinar aquele contrato que nos espremeria até a última gota. Presidente Qian. Acabou. Senti um zumbido na minha cabeça. Embora o gerente Zhao seja um idiota, esse presidente Qian é uma figura notória. No círculo do capital. Agora até o grande chefe dos bastidores entrou em cena pessoalmente. Será que eu e Lin Qianyue ainda conseguiremos sair daqui ilesos hoje? Quando o gerente Zhao viu o presidente Qian, foi como se um homem se afogando agarrasse a última palha. Ele não se importou com aquele velho que o aterrorizava. Caminhou apressadamente para encontrá-lo, cambaleando. A expressão em seu rosto mudou instantaneamente do terror para um servo bajulador. Presidente Qian. Chegou na hora certa. Tem que me ajudar. É um completo absurdo. Quanto mais ele falava, mais animado ficava. Como se já estivesse vendo a cena lamentável de nós sendo expulsos pelos seguranças. No entanto, o diretor Qian nem sequer olhou para ele. Seus olhos de pálpebra dupla, que viram inúmeras pessoas no mundo dos negócios, ignoraram diretamente o diretor Zhao. Ignoraram aquele grupo de advogados que começavam a cumprimentar, e até me ignoraram. Seu olhar se fixou firmemente em Lin Qianyue, que estava parada à beira da mesa, com uma expressão dócil, transparecendo entre seus dedos. No segundo seguinte, o que aconteceu? Abalou completamente minha visão de mundo. Aquele diretor Qian, com uma fortuna de dezenas de bilhões, que normalmente olhava para todos com desdém, na verdade caminhou rapidamente até Lin Qianyue, sem qualquer hesitação, até com um pouco de reverência, inclinando a cintura em um ângulo perfeito de 90 graus. Ele estendeu as mãos, querendo apertar a mão, mas sem ousar ser muito atrevido, e as manteve suspensas no ar, tão respeitosamente cortês que parecia estar reverenciando um ancestral. O senhor, como é que o senhor veio pessoalmente? A voz do diretor Qian estava a tremer. O suor frio na testa escorria pela ponta do nariz. Um caso pequeno destes, de algumas centenas de milhões. Não precisa que Vossa Excelência, uma figura tão importante, se apresente. Basta um telefonema seu. E eu envio imediatamente alguém com o contrato para a sua mansão, Sr. Yue. Craque. Achei que ouvi o som do queixo do diretor Zhao a deslocar-se. Aqueles 6 advogados de elite estavam com os olhos esbugalhados. O bloco de notas do advogado principal caiu no chão com um estrondo. Ele ficou paralisado como se tivesse sido atingido por um raio, congelado no lugar. Lin Qianyue levantou a cabeça. Aquele rosto de boneca que há pouco estava a fazer charme para o mestre. Naquele momento, seu rosto era um misto de sorriso e seriedade, com uma pitada de frieza. Ele não estendeu a mão, apenas olhou friamente para o presidente Qian, e deu a ordem com um tom calmo. Presidente Qian, se eu não viesse pessoalmente, não saberia que o departamento jurídico do seu grupo não é tão profissional assim. São capazes de adulterar o Código Penal. Seu olhar instantaneamente se tornou mais feroz do que o de um inimigo mortal. Zhao Shang. Seu canalha. O presidente Qian zombou, e deu um chute forte na barriga do gerente Zhao, fazendo-o cambalear. Quem te deu a audácia de trapacear no contrato? Quem te deu a audácia de desrespeitar o advogado da outra parte? O gerente Zhao cobriu a barriga, com o rosto distorcido pela dor, mas, acima de tudo, sentia medo e terror. Presidente Qian. Ela não é só uma garotinha? Uma garotinha. O advogado principal ao lado finalmente voltou a si, com o rosto pálido. Acrescentou, com a voz trêmula. Presidente Zhao. Você nunca ouviu a lenda da indústria? Especializada em casos comerciais multinacionais de bilhões. 0 derrotas desde a estreia. A advogada demoníaca que faz os bancos de investimento de Wall Street tremerem. Também se chama Lin Qianyue. O quê? As pupilas do presidente Zhao se contraíram violentamente, como se tivesse ouvido um conto da carochinha. Então era ele. O outro advogado desabou na cadeira, murmurando para si mesmo. Não é à toa. Não é à toa que aqueles termos. Ele conseguia encontrar falhas com apenas um olhar. Estávamos tentando dar uma de espertos na frente de um mestre. Eu estava parado ao lado, sentindo como se a alma tivesse sido arrancada do meu corpo. Advogada demoníaca. 0 derrotas. Casos comerciais de bilhões. Eu olhei para aquela pessoa no centro da multidão, usando jardineira. Minha esposa que, há pouco, estava emburrada comigo.
Por que eu não tinha comprado tiramisu para ela? Sinto que meu cérebro está quase fritando. Eu mesmo chutei essa porta lateral. A esposa que precisa que eu a carregue até em Rei da Glória? Chega! Pare de atuar. Lin Qianyue acenou com a mão impacientemente. Interrompeu a atuação do diretor Qian. Ele apontou para o contrato sobre a mesa, que parecia um pedaço de papel inútil. Como fica essa situação? Encerrar. Encerrar imediatamente. O diretor Qian enxugava o suor. Gritou com convicção. A partir de hoje, o grupo encerra toda a cooperação com Zhao Shang. E não é só isso. Ele se virou para os dois policiais na porta, que não tinham dito nada até então, e disse rangendo os dentes. Senhores policiais, quero fazer uma denúncia. Zhao Shang é suspeito de usar sua posição para realizando fraude contratual, desvio de fundos públicos. Esta é a evidência da nossa auditoria interna. Vou pedir para alguém trazer isso agora mesmo. Isso é para sacrificar o peão para salvar o rei. Esmagar completamente o gerente Zhao até a morte. O gerente Zhao desabou completamente no chão, como uma poça de lama. Ele nunca imaginou que o banquete cuidadosamente planejado de Ongmin acabaria enterrando ele mesmo. Levem-no. Aquela voz familiar soou novamente. O capitão Wang, que estava assistindo ao show na porta, acenou com a mão. Dois policiais avançaram imediatamente. Sacaram as algemas e algemaram os pulsos do gerente Zhao de forma decisiva. O capitão Wang entrou. Ao passar por Lin Qianyue, instintivamente endireitou-se e fez uma saudação padrão. Advogada Ling, encontramos-nos novamente. O capitão Wang espremeu em seu rosto negro um sorriso ligeiramente embaraçoso e forçadamente educado. O olhar cheio de respeito. Sobre o que aconteceu ontem à noite. Por favor, tenha paciência. Essa pessoa fica conosco. Jinzen também está investigando. Desta vez, será punido por vários crimes. Não sairá em menos de 20 anos. À frente, curvando-se, pressionando-o. Senhor Zhao, pálido como a morte, partiu. O ex-diretor ainda estava ao lado, curvando-se em reverência, prometendo investir incondicionalmente na minha empresa e não interferir em nenhum direito de gestão. Eu ouvi tudo isso atordoado. Parecia que eu estava sonhando, até que o mestre de Lin Qianyue, aquele velho imponente, se aproximou e bateu levemente na minha perna com sua bengala. Garoto, não fique aí parado. O velho me examinou de cima a baixo, embora seu olhar fosse severo. Seus lábios exibiam um leve sorriso imperceptível. Embora não pareça muito inteligente, agiu como um escudo na frente agora há pouco. Um homem até que obediente. Você passou desta. Dito isso, o ancião, com as mãos nas costas, sob a proteção de sua comitiva, foi-se embora, deixando para trás apenas uma figura que escondia seus méritos e fama. O sol se punha, e as luzes de neon da cidade começavam a brilhar. No carro a caminho de casa, uma suave música de jazz tocava no interior. Eu segurava o volante mecanicamente, e de vez em quando, pelo espelho retrovisor, espreitava a mulher sentada no banco do passageiro. Lin Qianyue já havia tirado o casaco, desfazendo o disfarce que a fazia parecer ter 2,80 m de altura, e colocado as pernas cruzadas no assento novamente. Ela segurava em suas mãos o AD Calcium Milk tamanho extra que havia comprado na loja de conveniência na rua, mordendo o canudo e observando a paisagem lá fora com uma expressão satisfeita. Essa aparência e aquela advogada diabólica e influente de agora há pouco eram simplesmente duas pessoas diferentes. O que você está olhando? Concentre-se em dirigir. Parece ter percebido meu olhar. Lin Qianyue tirou o canudo da boca. Revirou os olhos para mim. Levantou o pé e chutou levemente minha coxa. Já estou farto. Se continuar olhando, vou cobrar. Não é isso. Amor. Engoli em seco. Senti minha garganta seca. Quantas surpresas você ainda tem? Que eu não sei. Advogada do diabo. Bata branca. Aquele era seu mestre agora há pouco? Profundo e insondável. Lembrei-me dos últimos 2 anos. Sempre que eu virava à noite escrevendo o código, ele estava ao lado assistindo séries. Pensando agora. Ele estava olhando para aqueles documentos densos. Não era romance nenhum, mas sim arquivos capazes de abalar o mundo dos negócios. Ai! São apenas títulos vazios. Apenas títulos vazios. Lin Qianyue acenou com a mão, com uma expressão de desgosto.
Esses casos são terrivelmente chatos. Jogar videogame é muito mais divertido. Se não fosse para te ajudar, eu nem me daria ao trabalho de usar essas conexões. Meu mestre já estava me repreendendo agora há pouco, dizendo que estou usando uma marreta para matar uma mosca. Matar uma mosca com uma marreta. Meus lábios se contraíram. Se o gerente Zhao ouvisse isso, estimaria que vomitaria sangue no carro da polícia de tanta raiva. E além disso, estou morrendo de fome de tanto usar o cérebro hoje. Lin Qianyu esfregou a barriga, olhando para mim com um olhar lamentável. Eu quero comer fundi. Aquele tipo extra grande. E também 2 porções de estômago de boi. Vendo ela tão manhosa. O choque. A dúvida. O respeito em meu coração. Instantaneamente se transformou numa corrente de calor. Encheu meu peito. Não importa quem ele seja. Não importa se ele é o grande advogado da Xia Feng Yun. Ou aquele que nem consegue abrir a tampa de uma garrafa, um franguinho. Ela é minha esposa. Aquela que, no meu momento de maior desespero, se apresentou para me proteger. Come, come, come. Pode comer o que quiser. Eu sorrio bobamente. Meus olhos estão um pouco quentes. Esposa, contanto que você diga, eu darei um jeito de pegar as estrelas do céu para você. Bah, quem quer estrelas? Essa coisa não dá para comer. Lin Qianyu fez beicinho. De repente, como se lembrasse de algo, estendeu a mão e tocou sua barriga lisa. Ele, que estava sorrindo e brincando há pouco, de repente engasgou. Minha testa se franziu levemente. Senti um choque no meu coração. Perguntei apressadamente. O que foi? Você se sentiu mal por causa da raiva de agora? Onde está doendo? Lin Qianyu respirou fundo. Suprimiu aquela sensação de enjoo. Ela virou a cabeça. Olhou para mim. Com um sorriso astuto no rosto. Seus olhos se curvaram como crescentes. Tem mais uma surpresa. Ela estendeu um dedo. E o balançou na minha frente. No Rei da Glória, você terá que jogar sozinho a partir de agora. Ah! Fiquei perplexo. Por quê? Está me achando ruim demais e não consegue me carregar? Não é isso. Lin Qianyu piscou. Apontou para a própria barriga. Sua voz tornou-se excepcionalmente suave. Mas soou como um trovão. Explodiu nos meus ouvidos. Por quê? Eu preciso cuidar da gravidez. O médico disse que não posso ficar emocionalmente agitada. E muito menos virar a noite jogando videogame. Coma. Uma freada brusca. Um navio em uma estrada de asfalto. Produz um som estridente de fricção. Ainda bem que é um trecho seguro. Não há carros atrás. Eu virei a cabeça bruscamente, olhando para ele com os olhos arregalados. Minhas mãos agarravam firmemente o volante. Os nós dos dedos ficando brancos por causa da força excessiva. Você disse. O quê? Cuidar da gravidez? Minha voz estava tremendo. Emoções como um vulcão, explodindo em meu peito. Nós vamos ter um bebê. Lembrei-me de ontem no hotel, quando ele levantou o monitor para atacar a polícia. A frase, filho, filha, que eu gritei, era apenas uma invenção, para fazê-lo se acalmar. Será que? Lin Qianyu mordeu o canudo, inclinando a cabeça. O brilho do sol poente ocidental se espalhava em seu rosto, dando aos seus contornos uma borda dourada. Ele sorriu com os olhos semicerrados, como um pequeno anjo menor de idade. Mas naquele momento, me deu o apoio mais sólido da minha vida. Su Yang, você vai ser pai. Está feliz? Eu o observei. E lágrimas escorreram incontrolavelmente. A empresa foi salva. Minha esposa é uma figura importante. E agora vou ser pai. As reviravoltas da vida estão acontecendo muito rápido. Sinto como se estivesse sentado na extremidade mais profunda de uma montanha-russa, 1851 indo em direção às nuvens. Feliz. Feliz demais. Limpei meu rosto distraidamente. Liguei o carro novamente. Minhas mãos ainda tremiam. Mas, no fundo, eu me sentia mais seguro do que nunca. Amor. Segura firme. Vamos para casa. Comer fundi. O carro voltou a se juntar ao fluxo de veículos, seguindo em direção ao lar. Do lado de fora da janela, milhares de luzes se acendem. E eu sei que a minha luz sempre brilhará para mim. Fim.